Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam todos bem-vindos. Começamos hoje nossa missão que foi dada durante o retiro de Carnaval para aqueles que estavam lá e para aqueles que aceitaram esse convite. E durante esse ano de 2026, lermos juntos as Confissões de Santo Agostinho. Será uma jornada longa, posso dizer isso, mas com certeza uma jornada que vale muito a pena. Eu pensei muito se deveria ler esse livro, já que não é um livro fácil, mas justamente por não ser um livro fácil, eu acho que é importante lermos juntos. Então vamos trilhar esse caminho juntos, livro a livro, capítulo a capítulo, e meu papel aqui é só ajudar você a ler, é ajudar a talvez esclarecer alguma parte que se você estivesse lendo sozinho não fosse fácil de entender. Óbvio que será mais uma partilha daquilo que Deus colocou no meu coração em relação a isso, do que uma aula de teologia ou uma aula sobre a doutrina de Agostinho, eu não tenho esse conhecimento, mas uma partilha daquilo que Deus colocou no meu coração quando eu li, daquilo que toca o meu coração, que talvez ajude você a compreender, né, e que lhe ajude a rezar com esse livro que me falou tanto ao coração e que falou tanto ao coração de milhares, por que não milhões de cristãos durante todos esses anos. Agostinho é um santo que tem uma importância, uma grandeza indescritível para a Igreja, que no último ano, de certa forma, foi mais falado por conta do Papa Leão XIV, mas que é pouco amado, eu diria assim, pela maioria dos cristãos. Talvez se conheça mais a sua mãe Mônica, né, que rezou por ele durante tanto tempo pela sua conversão, do que o próprio Agostinho e sua história. Esse livro, ele traz a história de Agostinho contada por ele mesmo. O título do livro As Confissões, a gente pode dizer que ela fala três coisas, se refere a três coisas. Primeiro, dizer algo que é íntimo. Eu quero confessar algo que é meu, que está no íntimo do meu coração. E é isso que Agostinho faz. Agostinho quer falar daquilo que está no íntimo do seu coração. E falar com coragem, falar com largueza de espírito, largueza de alma, para que nada fique escondido, para que nada fique retido. Então ele se lança totalmente, de corpo e de alma, confessando a sua vida. Confessar também é relatar um erro, ter a coragem de expor os seus pecados, as suas faltas, os seus erros. E é isso que Agostinho faz nesse livro também. Ele fala dos seus erros, fala dos seus pecados. Talvez esse segundo significado de confissões, de confessar um pecado, seja aquele que primeiro nos vem à mente quando escutamos o título do livro. Mas tem uma terceira significação, um terceiro significado para essa palavra, que talvez seja o mais importante, o mais belo para Agostinho e o mais belo nessa obra, que é confessar a sua fé. Quer dizer publicamente, gritar aos quatro cantos do mundo as razões da sua fé, o porquê da sua fé, o porquê que ele crê nesse Deus que ele amou tardiamente, mas que amou imensamente. Então é confessando o seu pecado, é confessando a sua vida, rasgando a sua vida e confessando a sua fé, que Agostinho, nesse livro, nos fala do seu amor por Deus, nos fala da sua busca por esse Deus, que deve ser a minha busca e a sua busca. Então, ao ler esse livro, a gente tem que buscar mais do que encontrar Agostinho nele, é nos encontrar em Deus, nos encontrar no livro. Então, é um percurso
de autoconhecimento, é um percurso de olhar também para dentro de si, usar o exemplo de Agostinho como motivador para olhar para dentro de nós mesmos e buscar também em nós as razões de nossa fé, os motivos de nossa fé. O livro, ele tem essa estrutura, são 13 capítulos, 13 livros, e dentro de cada livro um capítulo, e vários capítulos, perdão. E os primeiros 9 capítulos é Agostinho refletindo sobre o seu passado. Então nós temos uma primeira parte, uma grande primeira parte, digamos assim, onde Agostinho reflete sobre a sua história, desde o seu nascimento até o momento da sua conversão, o seu batismo e a sua volta para a África. Então, nesses 9 capítulos, nós vamos encontrar toda a história de Agostinho, toda a sua luta, toda a sua busca por esse Deus. Nesses capítulos também encontraremos sua mãe, Mônica, e toda a sua história de intercessão, de persistência por seu filho. O capítulo 10 é um capítulo belíssimo, é literalmente uma obra-prima, onde Agostinho não reflete mais sobre o passado, mas reflete sobre o presente e glorifica a Deus pelo presente. Os 3 últimos capítulos são reflexões de Agostinho sobre os primeiros livros do Gênesis, os primeiros versículos do início do Gênesis. É também um louvor a Deus. É Agostinho confessando a sua fé nesse Deus Criador, que no princípio criou todas as coisas. E são capítulos de profundidade teológica, de profundidade filosófica, e a gente vai passar por eles, tentando também colocar um pouco de luz para que a gente possa entender. Enfim, são 13 livros dentro dessa obra, e a ideia é passarmos livro a livro, sem pressa, com calma, e como eu falei, irei partilhando aquilo que Deus tocou no meu coração, espero que Ele ajude a ler esse livro e a mergulhar também nele. A ideia é que nós teremos esses vídeos publicados no YouTube da comunidade Meu Senhor e Meu Deus às terças-feiras e às quintas, provavelmente após as 20 horas, e ficarão disponíveis no YouTube para você assistir e quando você tiver tempo, na forma como você quiser, na sua televisão, no seu celular, quando estiver no ônibus, quando estiver em casa. Bem, fica a seu critério, mas o importante é que você possa acompanhar essa obra e ler junto comigo. Eu tô lendo esse livro que eu vou estar, né, essa edição, que é a edição da editora Paulus, certo? Mas existem versões esse livro é um pouco mais caro, existem versões mais baratas da Paulus, tem essa, tá? Que é um pouco mais em conta. E também tem uma edição de bolso, com essa mesma tradução. O importante seria que você usasse essa mesma tradução da Paulus, que fica mais fácil, né, acompanhar literalmente o mesmo texto. De toda forma, eu estarei projetando aqui na tela, né, exibindo aqui na tela o livro, então você pode, se não tiver o livro impresso em suas mãos, você pode ir lendo, eu espero que dê para ler na tela, e me acompanhar na leitura. Então vamos começar, tentarei ler devagar, como vocês sabem, às vezes eu falo um pouco rápido, mas espero que seja possível de entender, tentarei me controlar, prometo. Não sei se vou conseguir sempre, mas a gente tenta. Então comecemos com as bênçãos de Agostinho, a ouvir Agostinho que fala, que confessa a sua vida, não para mim nem para você, mas que confessa a sua vida para Deus. E como Agostinho conversa e confessa a sua vida a Deus, ele não pode esconder nada, ele não retém nada. Deus já conhece, mas Agostinho quer abrir sua alma e seu coração para Deus. E nós somos espectadores desse diálogo de Agostinho com ele mesmo e de Agostinho com Deus.
É um diálogo, vocês vão ver que ora Agostinho conversa com Deus, ora Agostinho conversa com a sua própria alma. E nós estaremos ali de espectadores, vendo esse diálogo. É o próprio Agostinho quem narra a história, é ele o personagem principal, é ele o narrador da história, que narra a sua vida para Deus. Então, vamos começar. O primeiro livro vai do nascimento aos 15 anos e começa com invocação a Deus. Grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande é a tua força e a tua sabedoria não tem limite. E quer louvar-te o homem, esta parcela da tua criação. O homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho de seu pecado e com o testemunho de que resistes aos soberbos. E mesmo assim, quer louvar-te o homem, esta parcela da tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa é uma das citações mais belas de Agostinho e talvez uma das mais conhecidas. Inquieto estará o nosso coração, o meu e o seu coração, enquanto não repousarmos em Deus. Inquieta estará a nossa alma, enquanto não darmos a Deus aquilo que é dele. Nada, nenhuma coisa no mundo vai preencher a nossa alma. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você viva no conforto, por mais que você alcance o sucesso pessoal, profissional, familiar, nada disso vai preencher esse vazio que existe dentro de nós, que só pode ser preenchido por Deus. E essa é a grande realidade que o mundo não compreende. O mundo tem tentado preencher esse vazio existencial com tantas coisas, com tantos prazeres, mas eles nunca vão conseguir. Você e eu, nós nunca vamos conseguir preencher esse vazio, porque o espaço que há em nossa alma só pode ser preenchido por aquele que nos fez. Inquieta estará a nossa alma, enquanto não acolhermos Deus em nossa vida, enquanto não acolhermos esse Deus que nos criou em nossa vida. Essa é a grande verdade. É a grande verdade que Agostinho viveu na sua própria vida. A sua busca, e o livro vai mostrar isso, é a busca de preencher esse vazio, esse espaço que Agostinho sentia, essa sede do belo, do bom, do verdadeiro, essa sede da paz que só pode vir de Deus. Agostinho foi um inquieto durante a sua vida. A sua alma não se conformou com a vida e só descansou quando encontrou o Senhor. E Agostinho, ele declara isso logo no início do livro, para deixar claro que a verdade que poderia aquietar o coração dele só foi achada, encontrada, quando ele repousou em Deus. E ele continua: Dá-me, Senhor, saber e compreender qual seja o primeiro, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Mas quem te invocará sem te conhecer? Por ignorá-lo, poderá invocar alguém em lugar de outro? Ou será que é melhor seres invocado para seres conhecido? Como, porém, invocarão aquele em que não creem? E como terão fé sem ter quem anuncie? Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Quem o procura, o encontra. E tendo-o encontrado, o louvará. Que eu te busque, Senhor, invocando-te, e que eu te invoque, crendo em ti. Tu nos foste anunciado. Invoca-te, Senhor, a minha fé, que me deste, que me inspiraste, pela humanidade do teu Filho, pelo ministério de teu pregador. E aqui o pregador que ele fala é Santo Ambrósio, a gente vai ver no decorrer do livro. Quem procura, encontra. Quem procura o Senhor, vai encontrá-lo. Essa a mensagem que Agostinho quer deixar no começo. Existe um vazio em nós, que só pode ser preenchido por Deus.
E quem com sinceridade de coração procurar esse Deus, o encontrará e será preenchido. Agostinho vai contar a história da sua busca, da sua procura. Como ele procurou esse Deus, como ele buscou esse Deus para preencher esse vazio que existia dentro dele. E como falei, eu e você, nós precisamos também refletir na nossa vida. Entender e pensar como temos procurado esse Deus, como temos buscado esse Deus. É assim que a gente tem que ler esse livro juntos. Eu, você, ouvindo Agostinho, mas pensando na nossa própria vida, pensando na nossa própria história. Quem procura o Senhor o encontra. Quem procura o Senhor, o próprio Senhor se apresenta a ele. Vamos continuar. Como e por que invocar a Deus? E como invocarei o meu Deus, ó meu Deus e meu Senhor? Pois a invocá-lo, eu o chamarei para dentro de mim. Que lugar haverá em mim, onde meu Deus possa vir? Onde virá Deus em mim, o Deus que fez o céu e a terra? Há então, Senhor meu Deus, algo em mim que te possa conter? E o céu e a terra que fizeste e nos quais me fizeste, são eles capazes de te conter? Ou então, visto que sem ti nada existe daquilo que existe, será que tudo que existe te contém? Portanto, já que eu de fato existo, por que tenho de pedir tua vinda a mim que não existiria se não existisses em mim? Eu ainda não estive nas profundezas da terra, e, no entanto, tu aí também estás. Pois, mesmo que eu desça às profundezas da terra, aí estás. Pois eu não existiria, meu Deus, eu de forma alguma existiria se não estivesses em mim. Ou melhor, eu não existiria se não existisse em ti, de quem tudo, por quem tudo, em quem todas as coisas existem. É assim, Senhor, é assim mesmo. Para onde te chamo, se já estou em ti? De onde virias para estares em mim? Para onde me afastaria, fora do céu e da terra, para que daí viesse a mim o meu Deus, que disse: o céu e a terra estão cheios de minha presença. Agostinho vem refletir sobre essa realidade da presença de Deus, da vida, da sua vida que é sustentada por esse Deus. Como invocar um Deus que já está presente, que já me sustenta, que para onde eu olho, em qualquer coisa que eu reflita, Ele está presente. E mais, se eu invoco é porque eu chamo para mim. Mas como a minha alma pode conter esse Deus? Como a minha vida pode conter esse Deus? Esse é o mistério que Agostinho vai, durante esse livro, nos mostrar e nos explicar. Vai nos mostrar, e a gente vai ver isso, que esse encontro se dá no fundo de nossa alma. É aí, no fundo de nossa alma, que esse encontro se dará. Esse Deus que sustenta o universo inteiro, Ele quer encontrar a mim e a você, no fundo da sua e da minha alma. É aí o lugar do encontro. É aí o lugar onde todas as coisas fazem sentido. Nós não existiríamos sem Ele. A nossa verdade é Ele. E quando o encontrarmos no fundo da nossa alma, verdadeiramente, compreenderemos essa verdade com mais força. É sim, é verdade, como nos ensina o catecismo. A criação nos fala de Deus. Podemos ter fé e acreditar no Senhor vendo a perfeição da sua criação. Mas o encontro íntimo com o Senhor, o encontro existencial com o Senhor, se dá na alma de cada um de nós. É aí o lugar de encontro. É aí que a gente deve buscar esse Deus que nos ama e nos quer.
Deus está em todas as coisas e nenhum o contém. Portanto, cabes tu no céu e na terra, visto que o enches com a tua presença? Ou enchendo-os, resta ainda alguma parte de ti, por não te conter? Por onde difundes o que resta de ti, depois de repletos o céu e a terra? Ou não tendes necessidade de ser contido em alguma coisa, do que tudo contens, visto que as coisas que enches, as ocupas contendo-as? Não são, pois, os vasos cheios de ti que te tornam estável, porque ainda que se quebre, não te derramas. E quando te derramas sobre nós, não és tu que te abaixas, mas nós que somos elevados a ti. E não te dispersas, mas nos recolhe a nós. Que lindo, não é Deus que se rebaixa, é Ele que nos eleva. Mas tu que tudo enches, o fazes com todo o teu ser. E já que o universo inteiro não pode conter todo o teu ser, conterá somente uma parte? E todos os seres conterão a mesma parte? Ou cada uma conterá uma? Os seres maiores a parte maior, os menores a menor? Mas há em ti partes maiores e partes menores? Ou estás inteiro em toda parte e nada existe que te contenha inteiramente? Então Agostinho vai refletindo sobre o mistério do que é Deus, daquilo que Deus é. E ao mesmo tempo que reflete, ele glorifica esse Deus, a sua grandeza e o seu mistério. Deus é inefável. O que és, portanto, meu Deus? O que és, pergunto eu, senão o Senhor, meu Deus? Quem é, pois, Senhor, senão o Senhor? Ou quem é Deus, senão o nosso Deus? Ó Altíssimo, infinitamente bom, poderosíssimo, antes todo-poderoso, misericordiosíssimo, justíssimo, ocultíssimo, presentíssimo, belíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, que tudo muda, nunca novo e nunca antigo, tudo inovando, conduzindo a decrepitude os soberbos, sem que destes se apercebam, sempre em ação e sempre em repouso, recolhendo e de nada necessitando, carregando, preenchendo e protegendo, criando, nutrindo, concluindo, buscando, ainda que nada te falte. Amas e não te apaixonas. Tu és cioso, porém tranquilo. Tu te arrependes sem sofrer, entras em ira, mas és calmo. Mudas as coisas sem mudar o teu plano. Recuperas o que encontras sem nunca teres perdido. Nunca estás pobre, mas te alegras com os lucros. Não és avaro e exiges o juro. Nós te damos em excesso para que sejas nosso devedor. Mas quem possui alguma coisa que não seja tua? Pagas as dívidas sempre sem que devas a ninguém e perdoas o que te é devido sem nada perderes. Mas que estamos dizendo, meu Deus, vida da minha vida, minha divina delícia? Que consegue dizer alguém quando fala de ti? Mas ai dos que não querem falar de ti, pois são mudos que falam. Então Agostinho vai louvando esse Deus que ele tanto ama, esse Deus que ele adora e que mudou a sua vida. É belíssimo esse louvor que Agostinho faz. É belíssimo cada elogio. Agostinho brinca com as palavras, com os contrastes, para mostrar esse Deus que nos criou, que nos ama, que nos sustenta, que mantém todas as coisas, que mesmo rico nos pede, insiste, que perdoa, que não muda de plano, mas mesmo assim muda todas as coisas. Esse louvor que Agostinho, no começo do livro, faz questão de declarar. E aqui vem para nós a reflexão de como se a gente tem louvado ou não o Senhor. Muitas vezes a nossa vida de oração é um constante pedir, pedir. Pedir por nós, pedir por alguém, e não há nada de errado nisso. Mas é preciso aprender a louvar. É
preciso, como Agostinho, engrandecer o Senhor e trazer o louvor para a nossa oração. Aprender a louvar, cantar os louvores do Senhor, cantar a glória do Senhor. Então, nos inspiremos nesse elogio de Agostinho a Deus. Se você puder depois reler essa parte e com essa série de louvores de Agostinho, você fazer o seu louvor ao Senhor. Então, Agostinho fala do desejo de Deus. Quem me fará descansar em ti? Quem fará com que venhas ao meu coração e o inebries, a ponto de eu esquecer os meus males e me abraçar a ti, meu único bem? Que és para mim? Tem misericórdia para que eu fale. Que sou eu aos teus olhos para que me ordenes amar-te, e se eu não fizer, te indignares, e me ameaçares com imensas desventuras. Deus quer o amor de Agostinho e ameaça Agostinho se ele não amar. Como se o não te amar já fosse desgraça pequena. Dize-me, por compaixão, Senhor meu Deus, o que és tu para mim? Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. É isso que Deus é para a alma de Agostinho, a salvação. Dize de forma que eu te escute. Os ouvidos do meu coração estão diante de ti, Senhor. Abre-os, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Correrei atrás destas palavras e te segurarei. Não escondas de mim a tua face, que eu morra para contemplar e para não morrer. Eu sou a tua salvação. Essa é a verdade de Deus. Que o Senhor seja também a minha e a tua salvação. E Agostinho continua: minha alma é morada muito estreita para te receber, mas será alargada por ti, Senhor. Está em ruínas. Restaura. Tem coisas que ofendem aos teus olhos, eu o sei e confesso. Mas quem pode purificá-la? A quem, senão a ti, eu clamarei? Purifica-me, Senhor, dos pecados ocultos e perdoa ao teu servo as culpas alheias. Creio e por isso falo, Senhor. Tu o sabes. Não te confessei contra as minhas faltas, meu Deus, e não perdoastes a maldade do meu coração? Não discuto contigo, que és verdade, e não quero enganar a mim mesmo, para que minha iniquidade não minta a si mesmo. Não discuto contigo, porque se te lembrar de nossos pecados, Senhor, quem suportará o teu olhar? Esse grito de Agostinho, de que a sua alma está em ruínas e que precisa ser restaurada, é um grito de todo cristão sincero, que reconhece a sua pequenez e que reconhece a necessidade do auxílio do Senhor. Digo mais, nenhum cristão conseguirá se aprofundar na sua vida com Deus se não chegar a essa mesma conclusão de Agostinho, a essa mesma realidade talvez dolorosa, de que nossa alma está em ruínas e que precisa ser restaurada. Esse é um passo que cada um de nós precisa e deve dar. Reconhecer a necessidade premente e urgente da ajuda e do socorro do Senhor para restaurar a alma. E Agostinho quer confessar que a sua alma está em ruínas e que precisa do auxílio de Deus para restaurar, para reconstruir a sua alma. Mistério da natureza humana e sua finitude. Só Deus é eterno. Deixa, no entanto, que eu fale diante de tua misericórdia, eu que sou pó e cinza.
ele que tem a alma destruída. Deixa-me falar, já que a tua misericórdia me dirige, e não a um homem pronto a escarnecer de mim. É a Deus que Agostinho se confessa, então ele pode se confessar com coragem. Talvez tu também rias de mim, mas se olhares para mim, terás misericórdia. Que pretendo dizer, Senhor meu Deus, senão que não sei de onde vim para cá, para esta vida mortal, ou antes, para esta morte vital? Não sei, mas fui acolhido pelas consolações de tua misericórdia. Assim me disseram meus pais. De um me tiraste e de outro me formaste no tempo. Eu, de fato, não me lembro. Agostinho começa a pensar no seu nascimento. Ele não sabe de onde veio, ele simplesmente sabe que existiu. Acolheram-me, então, as doçuras do leite humano. Mas não eram minha mãe nem minhas amas que enchiam os seus seios. Eras tu, Senhor, que me davas, por meio delas, o alimento da infância, segundo o plano pelo qual dispuseste todas as riquezas, até o mais profundo das coisas. Agostinho reconhece que não sabe de onde veio, mas que sua vida é dada por Deus. E que o leite que o alimentava também foi dado por Deus. Desde o início de sua vida, já é Deus quem o sustenta, com o sopro da vida e com o alimento, que não é criado, gerado por sua mãe, mas é concedido por Deus. Ele continua, fazias também com que eu não desejasses mais do que me davas. E as minhas amas que não me quisessem dar, senão o que lhes concedias. Movidas por afeição desordenada, davam-me aquilo de que tinham em abundância, graças a ti. O bem delas recebido era para elas igualmente um bem, do qual não eram elas a origem, mas intermediárias dele. Porque de ti, ó Deus, me vêm todos os bens, e do meu Deus toda a minha salvação. Percebi isso mais tarde, quando bradaste através desses mesmos dons que interior e exteriormente me concedes. Mas então eu nada mais sabia senão sugar o leite, aquietar-me com o que agradava os meus sentidos e chorar o que importunava a minha carne, e nada mais. Então Agostinho começa a refletir desde a sua tenra infância, quando ele era um bebê. Ele hoje, na altura de sua maturidade, ele olha e glorifica a Deus por todo o bem, por todo o cuidado, por todo o amor recebido da sua mãe, das criadas que ajudavam sua mãe. Tudo foi dom de Deus, graça de Deus. Todo o bem e todo o amor que Agostinho recebeu não vinha delas diretamente, mas elas eram apenas intermediárias da graça, do bem, do alimento. Toda a graça e todo o amor vinha de Deus, através de Mônica, através das suas criadas, que como canais da graça de Deus nutriam aquele pequeno bebê, mesmo que ele não soubesse de nada. E assim é a realidade de toda criança, é a realidade de todo ser que vem a esse mundo, não importa a forma, não importa se desejado ou não, vem para esse mundo para ser amado, sustentado e nutrido pelo Senhor. Agostinho louva a Deus por isso. Que também a gente possa louvar a Deus por nosso nascimento, por nossa vida. Deus nos alimentou, nos acariciou e nos amou. Desde o início de nossa vida. E ele continua, ele vai crescendo, né, enquanto bebê, e vai progredindo, e Agostinho vai refletindo sobre isso. Em seguida, comecei também a rir. Primeiro enquanto dormia, depois acordado. Destas minhas ações fui informado, e nelas acreditei pelo exemplo dado por outras crianças. Eu mesmo nada lembro daquele tempo. Pouco a pouco,
ia reconhecendo o lugar onde me encontrava. E queria manifestar meus desejos às pessoas que deviam satisfazê-los, mas não conseguia, porque eles estavam dentro de minha alma e elas estavam fora. E através de nenhuma percepção teria podido penetrar no âmago da minha alma. Então, Agostinho, enquanto bebê, desejava algo, seja comida, seja o carinho, um abraço, mas não sabia como exprimir, como falar. E assim eu me debatia e gritava, exprimindo uns poucos sinais proporcionais aos meus desejos, como eu podia e de maneira inadequada, chorando, ou seja. Se não me obedeciam, ou porque não me entendiam, ou por medo de me fazerem mal, eu me indignava com essas pessoas grandes e insubmissas, que sendo livres recusavam ser minhas escravas. Chorando, eu me vingava delas. Se você lê isso e pensa no que uma criança faz, é perfeito isso, é perfeito essa descrição. Assim são as crianças, são os bebês, como depois pude observar. Inconscientemente, elas me informaram daquilo que eu tinha sido, melhor do que os meus competentes educadores. Então, olhando como as crianças se comportavam, Agostinho compreendeu que assim era ele, assim tinha sido também ele. E assim fomos cada um de nós. Pequenos reizinhos que queriam ser servidos de tudo a toda hora, e se não tínhamos aquilo que pedíamos, berrávamos. E ele continua. Minha infância morreu há muito, e eu ainda vivo. Ou seja, a infância ficou para trás. Mas tu, Senhor, que estás sempre vivo e em quem nada morre, pois és anterior ao começo dos séculos e a tudo que se possa dizer anterior. Ou seja, tu que és eterno. Tu és Deus e Senhor de tudo o que criaste. Em ti permanecem estáveis as causas de todas as coisas instáveis. Permanecem imutáveis os princípios de todas as coisas mutáveis. Permanecem eternas as razões de tudo que é temporal e irracional. Dize-me, Senhor, eu te suplico, tu que tens compaixão da minha miséria, dize-me se a minha infância sucedeu a outra vida já morta. Se tal idade não seria o tempo passado nas entranhas de minha mãe. Pois alguma coisa me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas. Mas antes disso, que era eu, meu Deus, ó minha doçura? Existi porventura em qualquer parte? Fui alguém? Não tenho ninguém que saiba responder estas perguntas. Nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência de outro, e nem a minha memória. Sorris, talvez, de minhas perguntas. Tu que ordenas louvar-te e glorificar-te, apenas pelas coisas que conheço. Então Agostinho se questiona sobre a origem da vida, sobre o que existia antes, se ele existia antes, como existia antes. Talvez ele tenha lembranças inconscientes, né, daquilo que viveu no ventre materno, como a gente hoje sabe que as crianças podem, né, escutar aquilo que os pais conversam, sentir de certa maneira o que as mães passam. Mas Agostinho questiona Deus, né, sobre a origem, o que era ele antes de existir. Eu te glorifico, Senhor do céu e da terra, louvando-te por meu nascimento e pela infância, da qual não me lembro. Concedeste ao homem a possibilidade de reconstruir o próprio passado pelo que vê dos outros homens, e de acreditar em muitas ações também pelo testemunho de humildes mulheres. Eu já existia, era já vivo então, e no fim da minha infância já procurava a maneira de manifestar aos outros os meus sentimentos. De onde poderia vir tal criatura, senão de ti, Senhor? Alguém pode ser autor de sua própria criação? E de onde pode surgir em nós a fonte do ser e da vida, senão de ti, Senhor? Então Agostinho louva a sua vida. São de ti, para quem existir e viver não são realidades distintas, pois o supremo existir e o supremo viver é uma coisa só. És tu o ser supremo e não mudas. Em ti o dia de hoje não passa, e no entanto passa por ti, pois todas as realidades deste mundo residem em ti. E não teriam meios para passar
se tu não as contivesses. E porque teus anos não têm fim, os teus anos são o dia de hoje. Quanto dos dias nossos e dos nossos pais já passaram por este teu hoje? E dele recebeu a medida e o modo de existir. E quantos ainda passarão e receberão a medida e o modo de sua existência? Tu, porém, és o mesmo, eternamente. E todas as coisas de amanhã e do futuro, de ontem e do passado, hoje as farás, hoje as fizeste. Que posso fazer se alguém não compreende? Que exulte dizendo, que mistério é este? Que exulte e prefira encontrar-te, não te compreendendo, a não te encontrar compreendendo. Então Agostinho reflete sobre esse grande mistério de Deus do tempo. Olhando para a sua história, que vai crescendo, que vê o tempo passando por si, que como ele começa falando, a infância já morreu, agora ele é adulto. Mas para Deus é um eterno hoje. Se para Agostinho o tempo passa e tudo muda, para Deus é um eterno agora. Para Deus é um eterno mesmo instante. Esse é o mistério. O tempo é uma realidade nossa, o tempo é a realidade do ser humano. Nós só podemos compreender a vida com o tempo, um segundo após o outro, um instante após o outro. Tem uma imagem, e alguns já devem ter ouvido isso de mim, mas que eu gosto, para que a gente possa tentar compreender um pouco isso de maneira simples. Se você pegar uma mesa de sinuca e alinhar todas as bolas, e você se baixar um pouco e olhar para as bolas alinhadas, você verá apenas uma bola. Se você alinhá-las perfeitamente. Para ver a segunda bola, preciso tirar a primeira. Para ver a terceira, a segunda, a quarta, tem que remover a terceira. E assim sucessivamente. Isso é o tempo. Para nós, as coisas precisam se suceder uma à outra. Um segundo, um minuto, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano. É assim que nós somos. Mas Deus não vê as coisas assim. Deus não vê uma coisa depois da outra. É como se Deus olhasse aquela mesa de sinuca de cima. Deus vê todas as bolas ao mesmo tempo. Deus vê todo o tempo num único olhar. Num único instante. Se é que eu posso usar a palavra instante para Deus. Para Deus o tempo é um eterno agora, que nunca muda e que passa todo o tempo. Então a vida de Agostinho, desde a sua infância até o seu presente e o seu futuro, é para Deus um eterno instante. Um instante observado por Deus. E nesse eterno instante Deus ama Agostinho. Deus ama a realidade que Agostinho é. Não importando aquilo que Agostinho viveu ou tenha vivido, não importando o que eu viva, o que você tenha vivido. Deus nos ama nesse eterno instante que é Ele. Todo o tempo todo. Então Agostinho, depois de louvar pela sua infância, e aqui eu reitero a minha sugestão, louve a Deus pelo seu nascimento, pela sua vida, por ter vindo ao mundo, louve por seus pais. Faça isso nessa noite, na sua oração, quando você for rezar. Agradeça a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, mesmo que você não tenha conhecido, ou mesmo que não tenham sido os melhores pais do mundo, mesmo que não tenha sido a melhor forma, talvez, de você ter sido concebido, mas o fato é, você veio a existir. Deus quis usar do seu pai e da sua mãe, né, para trazer você à vida. Louve a Deus por sua vida. Louve a Deus por esse dom, louve a Deus pela sua infância, por mais sofrida que possa ter sido, e se não foi, louve, né, pelas graças e os dons recebidos. Mas o fato é, Deus nos sustenta e nos ama no seu eterno instante, desde a nossa concepção, desde o nosso nascimento. E por isso que a igreja defende tanto, né,
o valor da vida desde a sua concepção, porque no eterno instante da sua concepção, Deus te amou, Deus te viu, e você é dele, desde um exato instante da concepção. É um valor intrínseco do ser humano, que ninguém pode roubar, que ninguém pode brincar com ele. E Agostinho segue, não mais, digamos, louvando a Deus pela sua vida e pela beleza e pela ingenuidade daquilo que uma criança é, mas começa a recordar os pequenos pecados da sua infância. E aqui Agostinho talvez exagere um pouco, a gente pode dizer isso, e vocês vão ver, mas é preciso colocar isso em perspectiva. E Agostinho quer aqui deixar claro que cada um de nós tem a mancha do pecado original em si, e uma tendência ao pecado. Ele vai, ouve-me, Senhor, ai dos pecados dos homens. É um homem que assim fala, e dele te compadeces, porque és o seu Criador e não o autor do seu pecado. Quem me poderá lembrar os pecados cometidos na infância, já que ninguém há que diante de ti seja imune ao pecado, nem mesmo recém-nascido, com um dia apenas de vida sobre a terra, por conta do pecado original, claro. Quem senão um pequerrucho, onde vejo a imagem daquilo que não lembro de mim mesmo? Qual é então o meu pecado? Seria talvez o de buscar avidamente aos berros os seios de minha mãe? Se mostrasse hoje a mesma avidez, não pelo seio materno, é claro, mas pelos alimentos próprios da minha idade, seria justamente escarnecido e censurado. Meu procedimento era então repreensível, mas como não teria podido compreender as reprimendas, nem a razão, nem os costumes permitiam que eu fosse reprovado. Com o crescer dos anos, extirpamos e atiramos fora tais defeitos. E nunca vi ninguém que, para cortar o mal, rejeitasse conscientemente o bem. Ou seria justo, mesmo tendo em conta a idade, exigir chorando o que seria prejudicial, indignar-se com violência contra homens adultos de condição livre, e contra os pais e outras pessoas sensatas que não aceitavam satisfazer a certos desejos? Seria justo fazer todo o possível para prejudicá-los, porque eles não se prestavam a obedecer a ordens que seriam nocivas? Portanto, a inocência das crianças reside na fragilidade dos membros, não na alma. Ou seja, é uma tendência do pecado original, de nos fazer ser egoístas. Toda criança é egoísta, pequena é egoísta. O papel dos pais é tentar moldar essa criança. Vi e observei bem uma criança dominada pela inveja. Não falava ainda, mas olhava, pálida e incitada para seu irmão de leite. Quem já não observou esse fato? Dizem que as mães e amas têm não sei que remédio para eliminar tais defeitos. Sem dúvida não é inocente a criança, que diante de fonte generosa e abundante de leite, não admite dividi-la com o irmão, embora muito necessitado desse alimento para sustentar a vida. No entanto, tais fatos são tolerados com indulgência, não por serem de pouco ou nenhuma importância, mas porque desaparecerão ao correr dos anos. Prova disso é que nos irritamos contra tal procedimento quando o surpreendemos em pessoas de mais idade. Ou seja, Agostinho vai refletir sobre o egoísmo da criança, do bebê que quer tudo para si, que não quer dividir, mesmo que signifique, sabe, fazer mal ao seu irmão, gêmeos, por exemplo, que não quer compartilhar um brinquedo, a comida, qualquer coisa desse tipo. Claro que é egoísmo, claro que é reprovável, né? Isso é fruto do pecado original. Claro que a criança não tem consciência do seu pecado, não tem culpa nisso, né? Mas essa reflexão que Agostinho quer trazer, nós nascemos de alguma maneira trazendo, né, as consequências desse pecado, e a nossa alma traz essa tendência ao pecado desde a nossa tenra infância, mas que aos poucos os pais deveriam pelo menos ir corrigindo. E tu, Senhor meu Deus, que a criança deste a vida e um corpo,
Como se vê, dotado de sentido, composto de membros, ornado de beleza, e lhe insuflaste os impulsos vitais para defender a sua própria integridade. Ordenas que eu te louve por todas estas obras, que te celebre e cante o teu nome, ó Altíssimo. Porque és o Senhor onipotente e bom, ainda que somente essas coisas tivesses criado. Nenhum outro as pode fazer senão tu, ó Deus único, de quem promana toda a harmonia, ó forma perfeita, que formas todas as coisas e que tudo ordenas de acordo com as tuas próprias leis. Por isso, Senhor, não me agrada considerar como parte integrante de minha vida terrena essa idade que não lembro ter vivido, a respeito da qual creio no que me dizem os outros e nas conjecturas, aliás, muito bem fundadas, que formei ao observar as outras crianças. Esse tempo de memória, envolto em trevas, encontra paralelo na época em que vivi no seio materno. E sei, fui concebido na iniquidade, e no pecado me alimentou a minha mãe no seu seio. Onde foi, eu te suplico, meu Deus, onde foi, meu Senhor, eu, teu servo, onde e quando foi que estive inocente? Mas deixemos de lado esse tempo, que tenho eu a ver com ele, se dele não conservo o menor vestígio. Então, Agostinho não lembra do tempo em que viveu, não tem as memórias disso, mas olhando as crianças, ele infere que foi assim. Então, Agostinho vai começar agora a refletir sobre o tempo onde ele já falava, onde ele já conseguia se comunicar. A gente vai parar por aqui, nesse primeiro dia, e a gente continua. Na quinta-feira, continuaremos a leitura, nós continuaremos a leitura, e iremos continuar refletindo sobre a infância, nesse primeiro livro, até os 15 anos de Agostinho. Então, espero que tenha sido bom esse primeiro dia. Eu sei que o texto, por vezes, é profundo, é complexo, mas a ideia é essa, a gente tentar, aos poucos, ir contextualizando e falando, explicando e partilhando aquilo que Deus coloca no nosso coração. Esse Agostinho vem, como vocês viram, durante todo o livro, louvando a Deus, louvando as suas maravilhas e refletindo sobre si, sobre sua história. E assim o será. Essa é a dinâmica do livro. E o que importa é a medida que Agostinho reflete sobre a sua vida, cada um de nós refletir sobre a sua história e sobre a sua vida e rezar com ele. Um livro para ser lido e rezar. Então que Agostinho nos ilumine nesse bom propósito, que a Santa Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, possa interceder por nós e nos dar perseverança para continuarmos nesse caminho, nessa jornada de leitura. Então, sobre o olhar de Agostinho, sobre o olhar de Nossa Senhora, pelo olhar de Santa Mônica, que ela interceda também por nós, nós possamos nos encontrar novamente, né, e continuar com a leitura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nosso Senhor nos acompanhe, nos dê a sua paz e nos guarde hoje e sempre. Amém. Fiquem com Deus.